Então, do grego Tiago, tradução do hebraico Jacó. Esse Tiago aqui, irmãos, não é o Tiago, filho de Zebedeu, né? Não é um filho do trovão, como era o irmão dele, João, é isso? Por que ele não é? Já falamos no domingo passado e vamos repetir aqui hoje, né? Porque aquele Tiago lá, o irmão de João, final do capítulo 11 de Atos, início do capítulo 12 ali, vai falar dele e da prisão de Pedro, no capítulo 12. E vai dizer assim, que Herodes mandou decapitar, ou mandou matar o Tiago, e viu que isso agradava aos judeus, lança a mão também sobre Pedro. Está escrito assim no texto, tá ok? Então aquele Tiago, aquele que nós cantamos lá nos hinos da Mara Lima lá, né? Ok? Do CD Unção Divina, acho que a faixa do número 2, se não me engano, que diz assim um trecho: sei que Tiago foi morto para ser decapitado, Pedro foi... Então esse Tiago, o irmão de João, um dos filhos de Zebedeu, que Jesus chama ele de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, e não é elogio, né, logicamente, porque eles eram meio nervosinho algumas vezes, né? Ele foi decapitado a mão de Herodes. Então não é o Tiago, irmão de João. Então quem é esse Tiago? O Novo Testamento, no Novo Testamento tem 4 pessoas que são chamadas de Tiago. Esse é o problema, né, irmãos? De nós às vezes lermos ali o texto e nos confundirmos, né? Irmãos, Cília? Confundirmos Zacarias, profeta menor, lá o penúltimo livro do Antigo Testamento, com Zacarias, pai de João Batista, o sacerdote, não é isso? Então, nomes parecidos na Bíblia. As Marias, quantas Marias tinham na Bíblia, né? Então, cuidado, né, quando for citar algum nome aí, para não citar uma referência errada. Então, os 4 Tiagos, o primeiro deles é o Tiago, pai do apóstolo Judas, conforme Lucas capítulo 6, versículo 16 e Atos 1,13. Em Mateus 10, versículo 3 e Marcos 3, versículo 17, este Judas, que não é o Iscariotes, né? Porque o Iscariotes era aquele que deveria trair Jesus, é chamado de Tadeu, o Judas Tadeu. Então é um Tiago, pai desse Judas. Esse Tiago não pode ser seriamente considerado o autor da carta. Ele não... Segundo Tiago, o outro Tiago, filho de Alfeu, conforme Marcos capítulo 3, versículo 18. Filho de outra Maria, lá, trocentas Marias, né? Marcos capítulo 15, versículo 40. E talvez o irmão de Mateus. Aí o Mateus, o que escreveu lá o Evangelho, o Levi, né? Marcos 2,14. Esse Tiago é mencionado pela última vez em Atos 1,13, no Novo Testamento. Não há evidência na história de que esse Tiago tenha sido o escritor da carta. O outro Tiago, o terceiro deles, filho de Zebedeu, irmão de João, Marcos 1,19, 3,17. Em Atos 12, aí ó, versículo 1, versículo 2, esse Tiago foi decapitado por Herodes Agripa, cerca do ano 44 depois de Cristo. O primeiro dos 12 a ser morto, né? O primeiro dos 12 apóstolos. O capítulo 6, não teve lá o Estevão não era apóstolo, Estevão era um diabo. A morte prematura refuta a autoria dessa carta pelo filho de Zebedeu. Além disso, esse Tiago ou o filho de Alfeu tivessem um ou outro escrito essa carta, provavelmente teria se identificado como apóstolos, como fizeram Paulo e Pedro. Então não era um apóstolo. Então quem que era esse Tiago? Resta-nos o Tiago, um dos irmãos do nosso Senhor Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 3, Mateus capítulo 13, versículo 55. Tiago, como seus irmãos, não aceitaram a obra de Jesus. Os irmãos devem estar lembrados. Eles chegam para Jesus e falam assim: por que você não vai para a Judéia aí? Você vai ficar aqui? Quem quer ser visto, e se é que faz mesmo tudo isso, né? É tipo assim, nós não acreditamos que você faz tudo isso. Mas se você faz tudo isso, você tem que ser visto. E vai ser visto, ficar escondido, fazendo culto. Vai lá para a Judéia, faça lá. Aí o versículo diz assim: porque nem os seus irmãos criam nele. Aí
Amém? Está até perdido. Meu Deus do céu. Irmãos que às vezes reclamam porque não dão crédito ao ministério deles na casa deles, né? Irmãs também devem dar. Verdade. Que servo de Deus que é você? Que servo de Deus que é você? Eu não acredito nisso. Irmãos, Jesus passou por isso. E os irmãos de Jesus só foram crer depois da ressurreição dele. Ok? Então vamos lá. Né? Tanto que quando Jesus estava na cruz, cumprindo o seu dever de, como irmão mais velho, o que ele faz? Ele encomenda a mãe dele para João, porque os irmãos dele não queriam ele. Deixa eu parar um negócio. Tiago, irmão do Senhor Jesus, só passou aí, só veio depois da ressurreição dele. Paulo, 1 Coríntios 15, versículo 7, afirma que o Jesus ressurreto apareceu particularmente a Tiago. Vamos ler esse versículo, irmãos? Que Paulo começa dizendo assim que Jesus, depois ressuscitou, ficou por 40 dias ensinando ali os seus discípulos, apareceu para cerca de 500 irmãos e a mim também, né? E ele fala que apareceu em especial lá em Tiago, capítulo 15, versículo 7, né? Diz assim, vamos ler a partir do versículo 5, né? E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Amém? Então Paulo, dando testemunho ali, falando acerca da ressurreição, ele fala que Jesus, depois de ressurreto, apareceu também em especial a Tiago, né? Em Atos 1,14, ele certamente estava com os discípulos no cenáculo. Então, provavelmente ele está lá, recebendo o Espírito Santo lá, orando no cenáculo. Atos 1,14. Em seguida, Tiago já é mencionado uma posição de liderança na igreja de Jerusalém. Os irmãos devem estar lembrados lá em Gálatas, quando Paulo fala que ele foi a Jerusalém, e ele diz bem assim: eu fui lá visitar Pedro, e eu não vi nenhum dos demais apóstolos, a não ser Tiago. Não por causa de Tiago, era um apóstolo, né? Mas eu vi nenhum dos apóstolos, eu não sei de Tiago também. E Tiago ocupava ali, talvez, um cargo de liderança dentro na igreja na época. Então, Gálatas 1, 19, se os irmãos quiserem confirmar, eu não ler aqui melhor, né? Logo após 2 Coríntios, é isso? 1,19 diz assim: e não vi, aliás, versículo 18, antes, 18, 19, 18: depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Ok? E aí, irmãos, no versículo 1, no capítulo 1 de Tiago, você vê a humildade de um homem, tá bom? Ele poderia colocar assim, ó: Tiago, servo de Deus e irmão do Senhor Jesus. Ele poderia colocar assim? Podia ou não? Teria algum problema se ele fizesse isso? Nenhum. Ele era meio irmão de Jesus, né? Irmão por parte de mãe. Ele poderia colocar isso, mas a humildade desse homem era tamanha que ele escreve assim, de novo, vamos ler, versículo 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a posição de irmão para mim em relação a ele, eu não quero, eu prefiro ser servo dele. Amém? Tem essa humildade também, irmãos? E Tiago, estudiosos aí, os teólogos que estudam bastante a epístola de Tiago, ou a vida desse Tiago, ele é chamado de justo, né, irmão? Tiago, o justo. Esse homem ele gostava de orar pouquinho, tá? Muito pouco mesmo, não sei porquê. Diz que os joelhos dele eram duros igual os joelhos de camelo, de tanto ele orava. Tanto ele orava. Amém? Por isso que ele é chamado de Tiago, o justo. Imagina, que coisa gloriosa, né?
Que intimidade, né? Tinha esse homem com Deus, né? E com o meio-irmão dele, mas agora é voltando lá à condição do Filho Eterno de Deus, né? Que intimidade tinha Tiago. Em seguida, Tiago mencionado, já falamos. Ainda sobre o autor, ele era conhecido como homem, já falamos, né? De oração e piedosa devoção a ponto de ter os joelhos calejados como um joelho de camelo. Eu não vi o que acabei adiantando o que eu ia falar. Joséfo, quem lembra? Quem é o Joséfo? Marlene, quem é Joséfo? É o historiador, era um judeu, né? Isso. Historiador do primeiro século, que provavelmente viveu em torno de 37 até o 103. Tinha dupla cidadania, como teve Paulo. Então o nome dele era Flávio e Joséfo. Não sei se o Flávio deve ser por romano e o Joséfo por judeu, eu acredito que seja isso. Tinha dupla cidadania, tá? Então ele presenciou tudo isso no final, no início da igreja, as perseguições que começam com os judeus em relação à igreja, a invasão de Tito no ano 70, tudo isso no livro dele. É aquele que eu trouxe um pequenininho, com capa vermelha, né? Lembra não? Desse tamanho assim, essas pessoas, que é a história dos hebreus, tá bom? Então, ali o Flávio Joséfo escreve. Então, o que o Flávio Joséfo diz a respeito de Tiago? No primeiro século, escreveu que Tiago, o justo, era o irmão de Jesus chamado Cristo, e que Tiago foi morto por ordem, tá bom? Desculpa, tá? Não é ordem, por ordem do sumo sacerdote Anã, depois da morte do procurador romano Festo e antes da chegada de seu sucessor Albino. O que aconteceu ali? Os historiadores falam que estão chegando ali os invasores, eles lançam Tiago, montam lugar, lançam Tiago para matar ele não morre ali com a queda, eles chegam e apedrejam até a morte. Então, esse foi o martírio de Tiago, apedrejado. Ainda sobre o autor, juntamente com alguns outros, foi acusado de ser um transgressor da lei. Foi apedrejado até a morte. Em 62 depois de Cristo. Jesus tinha outros irmãos. A comparação dos textos seguintes provará. Não precisa lermos lá, né, irmãos? Que os irmãos eram Tiago, José, Simão e Judas. Ainda tinha irmãs também, né? Ok? Tinha irmãs e tinha esses irmãos que são citados: Tiago, José, Simão e Judas. Vamos lá? A origem da carta. Provavelmente escrita em Jerusalém, antes do concílio. Concílio do capítulo 15, lembram disso não? Concílio do capítulo 15 de Atos.